Olá, voltamos com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Eu morrendo de saudade disso daqui, né? Fiquei uns 10 dias meio que parada aqui no Resenha, fui correr a volta da Pampulha. Ei, que delícia! Agora estamos de volta aí finalizando a nossa primeira temporada do Resenha Corporativa, muita coisa nova vem. Mas vamos falar de coisa boa, né? E hoje nós estamos aqui com o Diego Valisec, personal. Tudo bem, Diego? Tudo bem, bom dia, prazer estar aqui com vocês hoje. Diego, o Diego ele trabalha num segmento que eu acho muito interessante. Hoje em dia nós já falamos aqui sobre os novos formatos da construção civil. Hoje os prédios eles têm academias, as academias de rede, nós já comentamos aqui sobre isso também, né? Que muitas vezes a pessoa que vai procurar um treinamento, vai começar a malhar, se depara com as academias superlotadas, porque mudou um pouco o conceito, né? As pessoas hoje elas se preocupam mais com a saúde, elas se preocupam mais com o seu bem-estar, elas querem começar a cuidar de si, e aí esse universo cresceu, né? A busca maior sobre isso, enfim. Mas o Diego, ele trabalha como personal e ele trabalha muito com questões em condomínio, né? Ele faz planos especializados para a pessoa treinar aonde ela tem melhor facilidade dentro da sua residência. Mas ele vai explicar. Eu tô falando dele aqui, mas ele que tem que explicar sobre isso tudo. Diego, me conta um pouquinho como que foi a tua história, né? A gente gosta muito de falar sobre histórias. Eu acho que o Resenha tem muito esse papel aqui, contar as histórias. A gente quer saber quem é o Diego Valisec. Valisec! Bom, o Diego é um cara que nasceu e cresceu praticamente dentro do esporte, né? E com 15 anos de idade eu parei de jogar futebol e parti para ser árbitro de futebol. Fui árbitro de futebol amador durante 6 anos, até os 21. E dos 21 aos 31 eu fui árbitro de futebol profissional. Então eu fiz o curso lá na Federação Paulista de Futebol, atuei. Andei pelo futebol amador também, o futebol social de clubes, então andei em todos esses clubes de São Paulo, né? Trabalhava com arbitragem, treinava como um atleta, me comportava como um atleta, porque você precisa, né? Ter essa disciplina de um atleta, porque trabalha com esporte de rendimento. E quando eu decidi sair do esporte de rendimento na atuação e partir para ser professor, eu decidi partir para um nicho diferente de pessoas, né? Eu não queria mais trabalhar no esporte de rendimento, de alta performance, e queria trabalhar cuidando de pessoas, né? Cuidando da saúde das pessoas. E aí eu parti para a Faculdade de Educação Física, fiz primeiro a licenciatura, que é uma graduação para você poder trabalhar como professor em escola, e depois eu fiz o bacharelado. Então eu tenho 2 formações na área de Educação Física, né? 2 graduações, e parti depois para poder fazer a pós-graduação na USP, que aí é uma pós-graduação específica para o que eu trabalho hoje, que é a atuação como personal trainer. É uma pós-graduação relativamente nova, ela tem uns 5, 6 anos. Esse curso dentro da pós lá dentro da grade da USP, né, é feito pela USP de Ribeirão Preto, a Escola de Educação Física da USP de Ribeirão Preto, e ali eu encontrei o nicho que realmente eu queria trabalhar, eu me especializei, eu me aprofundei, falei, é realmente isso que eu quero, que é o que eu trabalho até hoje. E é gostoso, né? Eu acho assim, essa parte mais personalizada, porque o personal ele tem esse cuidado, né? Ele vai saber, sabe, o que você pode, o que você não pode, alinhar a questão de máquina, equipamento, de peso, de tudo isso, né? Esse campo o personal trainer é uma profissão que ela cresceu bastante, acho, por conta desse diferencial, né? Sim, hoje, com o crescimento das grandes redes de academia, né, que nós temos aí, o que acontece? Você tem uma grande estrutura, máquinas de última geração, você tem ali um ambiente todo climatizado e você tem tudo que você precisa, né, que é diferente daquela academia de bairro, que é uma academia um pouco mais modesta com relação a equipamentos, porque querendo ou não é uma estrutura cara para você poder montar ela. E aí o que acontece? As pessoas viram essa possibilidade de você poder ter uma grande estrutura num custo barato, né, para as pessoas, só que dentro do ambiente dessas academias, você acaba por ter essa quantidade de pessoas muito grandes, muitas pessoas frequentando, e principalmente no horário de pico, o professor acaba não conseguindo
acompanhar todo mundo ali mais próximo, como era aquele trabalho que você vai na academia do bairro, de repente é um fluxo menor, são sempre as mesmas pessoas, né? Dependendo da academia que você vai, dessas grandes redes, é um fluxo de pessoas, porque você tem planos que você pode treinar no Brasil inteiro, então às vezes a pessoa trabalha num ambiente, ela mora num outro estado, mas vem aqui para São Paulo, para o Rio, para Minas, e aí ela tem esse plano, ela pode treinar numa outra academia, então de repente você vê a pessoa ali uma vez, depois você não vai ver mais, ela vai ver daqui um mês, quando ela voltar a trabalho de novo, então você acaba não criando um vínculo, e o personal é isso, você cria um vínculo com o teu aluno, eu conheço os meus alunos só de olhar, né, já sei de manhã se o cara dormiu bem, se o trabalho dele foi mais puxado um dia antes, um dia depois, se ele vai ter uma viagem, então a gente consegue ter esse vínculo com o aluno, e é isso que faz total diferença, porque o nosso trabalho é cuidar não só do físico, mas do mental da pessoa também, é você ter esse vínculo, essa proximidade com a pessoa, né? Até porque você falou bem interessante essa questão do cuidado mental também, né? Não é só o físico. Porque o personal, ele vai conseguir identificar qual que é o seu objetivo especificamente. Porque às vezes a pessoa ela vai começar, eu quero trincar, eu quero, né, ter trabalhar mais com hipertrofia, ou não, eu quero emagrecer. Mas, assim, o se sentir bem é o problema, né? O que efetivamente você busca? E o personal, quando ele tem esse contato mais direto, ele consegue identificar isso até para direcionar. Olha, não é esse o caminho, ou o caminho é esse, né? Você consegue. E aí você estava me explicando até antes que você acaba fazendo um trabalho multidisciplinar também, né? Isso, a gente sempre procura, quando um aluno me procura, geralmente a primeira coisa que o aluno faz quando ele vai procurar um personal, ele vem de alguma situação em que ele precisou procurar o personal. Ou ele foi numa academia e ele não teve o acompanhamento que ele entende que ele precisa, ou de repente ele tem alguma questão de saúde e o médico falou para ele, você precisa praticar exercícios físicos, você precisa procurar um personal para poder cuidar dessa sua parte dos exercícios físicos. E aí o que acontece? Quando ele vem já com uma indicação, né, ou com uma necessidade de que ele não foi assistido da forma que ele gostaria, o que nós precisamos fazer? Sentar com esse aluno e fazer uma entrevista com ele mesmo, que é como acontece quando você vai a primeira vez a um médico que você nunca foi. O médico senta ali e ele vai querer saber o seu histórico. Por que você está lá? O que aconteceu? Qual que é a sua queixa? O que você precisa? Né? E aí os meus alunos eles preenchem uma ficha de saúde, né? Além dessa entrevista que eu faço com eles, que é mais ou menos aquele parquê igual de academia, que ali você vai preencher todas as suas informações de saúde, né, que você pode me passar, e a partir daí vai rolar essa entrevista para poder identificar o que de fato essa pessoa está precisando, esse aluno, esse potencial aluno precisa. E aí a gente vai montar um treino personalizado para ele, vai montar um treino específico para a necessidade dele, e principalmente a pessoa vai ter o cuidado com o corpo e tratando também as suas patologias, porque hoje o meu nicho de alunos são pessoas 30 a mais, homens, mulheres, então assim, muitas vezes a pessoa chega e fala, poxa, eu tava com uma dor na coluna, trabalho muito tempo sentado, fui no médico e tô com, sei lá, um desvio na coluna, aí eu preciso fazer um fortalecimento. Se você vai treinar sozinho na academia, de repente, como você disse, uma carga, um exercício mal executado, ou um exercício que você acha que é bom para o seu problema, ele vai ser mais prejudicial. Então é aí que entra o trabalho. É porque tem até aquela questão, né, do fortalecimento de core. Você falou sobre fortalecimento, porque às vezes a gente faz alguns exercícios na academia por conta própria e você não está preparado, porque você não está, né, com essa região fortalecida e acaba ocasionando lesões. E aí vem a questão dos condomínios, que eu acho importante até nesse gancho a gente falar sobre isso. Por exemplo, os condomínios hoje são super modernos. Você cada vez mais, os condomínios, os apartamentos são menores e você tem um clube ali dentro, você tem academias, mesmo os mais antigos já tinham isso, dessas academias, com aparelhos lá à disposição dos seus condôminos, mas não tem um professor ali à disposição dos seus condôminos, é cada um por si,
não é? E aí pode ocorrer um risco maior de lesão, principalmente para aqueles moradores que querem fazer o treinamento, fazer os seus exercícios nas academias dos seus condomínios sem ter uma orientação apropriada. Que eu acho que aí sim entra a importância assim, crucial de você ter um personal que possa atender nesses lugares. Ótimo, você quer fazer uma academia, você quer se exercitar dentro do seu condomínio, aqueles equipamentos estão ali para isso, né? Estão à sua disposição para isso. Mas beleza, então vamos contratar um personal, vamos fazer a coisa direito, né? É diferente, por exemplo, o cara que já malha a vida inteira e aí ele tem aquela noção do que ele vai fazer. Mas a grande maioria, eu tenho visto muitos casos, inclusive, de pessoas que acabam se lesionando porque vão fazer isso. Tem ali academia à disposição no condomínio e por conta disso vai se arriscar a fazer um exercício sem saber até mesmo manejar esse equipamento, né? Isso. Hoje, os condomínios não têm uma legislação específica que obrigue a ter um personal dentro da academia do condomínio. O que acontece os condomínios que são muito grandes e que têm um consenso ali dentro com os moradores, acabam contratando algumas assessorias para poder ter ali uma assessoria que vai atender em vários segmentos. Porque, como você disse, hoje o condomínio é um clube, né? E até vou falando um pouquinho, puxando esse gancho da questão do clube, eu trabalhei, na minha época de estagiário, num grande clube aqui de São Paulo, trabalhava com tênis lá, e uma das coisas que foi falado ali quando você está fazendo a entrevista é que hoje os clubes sociais, eles não têm como seu principal concorrente o outro clube social. Eles têm os condomínios, porque as pessoas que são associadas desses grandes clubes, elas moram também em grandes condomínios. E esses condomínios têm tudo. Tem piscina, tem sauna, tem academia, tem quadra poliesportiva. Então, ele não precisa sair de dentro de casa para poder ir ao clube. Ele contrata ali um professor e o professor vai até a casa dele, que é aí onde realmente entra o meu trabalho. Aproveitando a estrutura do ambiente, aproveitando ali que é um ambiente da casa do aluno, que ele entra no elevador, ele desceu ali no térreo, no primeiro, segundo subsolo, ele está na academia, ele está na quadra, ele está na piscina. E também por essa questão, depois da pandemia, as pessoas viram a oportunidade de poder ter o home office. E com isso você também otimiza o seu tempo. Eu tenho alunos que saem para treinar na hora do almoço. Então ele está trabalhando home office, ele tem ali o horário de almoço dele, tem lá 1h30 de almoço, ele desce, faz 40, 50 minutos comigo de personal, volta, almoça, toma um banho e senta de novo para trabalhar. Então não tem essa questão de você ter que pegar um carro, você ter que sair, você ter que chegar na academia e de repente tá lotado e você não consegue fazer o teu treino porque você tem um tempo contado para poder treinar, os equipamentos todos lotados, e aí você volta com aquela frustração, né? De tipo, eu queria, mas não consegui. E como você disse, os condomínios hoje são muito bem estruturados. Quando o condomínio não tem, assim, uma estrutura mais específica com relação a equipamentos, eu tenho alguns equipamentos que eu levo, o aluno pode comprar também alguns equipamentos, porque hoje tá acessível, né? Você compra na internet, entrega em casa, né? Os sites de compras aí tem uma diversificação muito grande. E a pandemia também trouxe um pouco disso, né? As pessoas que treinavam em academia começaram a fazer planos para poder fazer aulas online, a consultoria online também, que é uma coisa que pega bastante. O aluno baixa o aplicativo ali, paga uma taxa uma vez por mês para o personal e ele vai montar o treino e você treinar onde você quiser. Então, o aluno que já tem um certo conhecimento, ele vai procurar também um apoio ali de um profissional e ele fala, não, eu consigo treinar, eu já treino, tal, eu só preciso de um treino mesmo para minha necessidade. E aí você vai dando o auxílio remoto para o aluno. Entendi. Mas você falou, interessante essa questão, que não existe uma legislação que obrigue, né? Mas e você acha que isso é uma tendência, que vai acontecer alguma coisa nesse sentido? Porque eu digo isso porque eu vi muita gente tendo lesão por conta de utilização de aparelhos sem acompanhamento de um personal. Assim, você acha que a tendência dentro do teu meio é que acabe se estabelecendo alguma coisa nesse sentido? Sim, eu acho que vai ser inevitável. Em determinado momento, o CREF, né, que é o nosso órgão fiscalizador, ele vai acabar colocando algo dentro da lei que determine que os condomínios que tenham academia ou que tenham esse espaço esportivo, ele tenha alguém ali para que possa ser orientado, né, para que possa orientar os condôminos.
Porque, assim, as academias, elas são, obrigatoriamente, elas têm que ter um professor com CREF ali dentro, que é o E existe uma responsável. determinação, quantidade de aluno por quantidade de professor ou não? Porque a gente vê academias até de rede que tem pouquíssimos professores num momento que está superlotada. E outras não, que tem uma quantidade maior de professores, né? Então, existe uma determinação ou não? De acordo com o dono da academia que decide? Tem uma determinação, tem uma lei que diz que você tem que ter um professor a cada 12, 15 alunos, mais ou menos. Só que o que acontece, essa questão de você ter essa quantidade de professores para essa quantidade de alunos, imagina uma academia com 200 alunos num horário de pico, quantos professores a academia não teria que ter, né? Então, assim, esse custo para as academias encarece. E isso acaba refletindo no bolso também do aluno, porque se você tem mais professores, você tem mais um custo maior. Então, você tem que repassar esse custo. Então, eles tentam ali balancear para tentar ficar bom para ambas as partes. E nesse aspecto é onde os professores acabam assim, os professores que têm um interesse, eles acabam se sobressaindo, porque ali ele vai acompanhar o aluno dentro do horário de trabalho dele. As redes de academia geralmente são 3 ou 4 horas que o professor trabalha, né? Não mais do que isso. Então, você imagina um professor que trabalha só 4 horas por dia dentro da academia, num valor de uma hora aula de R$13,77, que é o valor que se paga para um professor de uma academia hoje. Quanto que é? R$13,77. Uma hora? Aqui em São Paulo é um dos estados que mais paga melhor, porque o bacharel ele não tem um piso, né, de salário. Mas 13, se a gente fizer um cálculo 13,77 aí, vai, que se fosse R$20 a hora, 4 horas por dia, ele tá ganhando R$80 por dia Isso. na academia. Ou seja, o salário do professor de academia, então, acaba sendo muito enxuto, né? Por isso que você tem uma rotatividade muito grande de professores. É que eles acabam não conseguindo ficar, né? Exato. E o que acontece? Hoje, essas consultorias que trabalham em condomínio, elas têm uma flexibilidade maior. Porque quando você trabalha numa academia de rede, você trabalha de segunda a segunda. Você trabalha um final de semana no sábado, no outro no domingo, você folga um final de semana, e as consultorias de condomínio, elas trabalham de segunda a sexta, 4 horas. E o salário acaba se tornando um pouco mais atrativo. Então, os professores não tendem muito a ficar dentro dessas grandes academias justamente por causa disso. E aí o que acontece? Ele acaba se empenhando, né, em tentar fazer ali um network com outros professores, ou até mesmo fazendo um trabalho mais próximo com os alunos, para poder tentar trazer esse aluno para deixar de ser apenas um aluno da academia e ser um aluno seu também de personal. E eu fui no contrafluxo disso. Né? Eu peguei e falei, não, eu vou na casa do aluno, eu vou no ambiente que ele se sente mais confortável, porque a gente sabe que praticar atividade física para uma pessoa que de repente nunca treinou, que é sedentária, ou de repente que ela vem de uma lesão, tem dores justamente por isso que você disse, treino sozinho, me machuquei treinando sozinho. Hoje você entra no YouTube aí e tem milhares de pessoas passando o treino, mas você imagina uma pessoa com sobrepeso, ele entra lá e tem alguém falando assim, pula a corda que é bom para emagrecer. A pessoa tá com sobrepeso, já tá sobrecarregando as articulações, ela vai pular a corda, vai colocar mais carga em cima do corpo, ela vai se lesionar. Às vezes ela já tem até alguma lesão ali, e é o que eu sempre falo pro aluno, não menospreza a dor. Você tá com dor, você tem que me dizer qual que é a dor, de 0 a 10, é uma dor muscular, é uma dor articular. Por isso que também entra esse trabalho multidisciplinar. Quero falar com o seu nutricionista, preciso de um atestado do seu médico, precisa preencher a ficha de saúde. Eu tenho alunos que falaram para mim, Diego, a nutricionista quer conversar com você e tal, conversei com a nutricionista, vamos tentar potencializar os benefícios para esse aluno. Ela montou a dieta num dia mais puxado de treino para ele come mais num dia que ele treina mais pesado, come menos num dia que ele treina mais, que o treino é mais leve, e a pessoa está mais de 1 ano comigo, super satisfeita, não quer parar, e é aí que você faz com que seja prazeroso, né? E não algo que você vai fazer por obrigação, que a pessoa tem que ir e falar, poxa, vou ter que ir de novo para a academia, vou ter que fazer exercício físico, né? Terei que ir até lá. Então isso você tem que fazer com que seja prazeroso, você tem que ser amigo do teu aluno acima de tudo, né? Entender ele. Você olha pro aluno, poxa, e aí? Cara, não dormi bem essa noite. Beleza, vamos mudar o treino aqui agora então. Você não vai conseguir render, vamos mudar. Na academia não tem isso. Na academia você chegou lá, abriu o aplicativo,
Pô, tem que fazer isso aqui, mas eu não vou render hoje, então eu vou embora para casa. Por quê? Porque não tem ninguém para chegar e falar, não, vamos mudar isso aqui. Não precisa ir embora não vai perder o dia, vamos fazer. Porque às vezes a pessoa não dormiu bem, mas de repente ela vai ali e faz um exercício físico numa intensidade menor, num tempo menor, e aquilo ali muda totalmente o dia dela. Libera ali ocitocina, libera um monte de hormônios que geram prazer, que geram bem-estar, e o dia da pessoa melhora e flui depois daquele exercício físico. Mas por quê? Porque ela fez na carga e na intensidade que naquele dia ia render para ela. Não, isso é o que você falou, é maravilhoso. É porque é bem isso mesmo, né? Tem que ser prazeroso. E eu vejo muitas pessoas assim, começam a fazer academia e desistem logo no início, porque no início você não está acostumado com aquilo. Você não tem aquele hábito. Uma coisa é o primeiro período ali de você conseguir ter o hábito de ir. Mas para você ter o hábito e querer fazer, tem que ser prazeroso. Não adianta você ir e ficar cheio de dor, porque a intensidade não tá legal, porque a carga não tá legal, porque a tua compreensão física ainda não te permite fazer determinados exercícios que você quer fazer. Então, a função do personal nesse momento, principalmente para quem quer começar também, né? É importantíssimo esse trabalho que você faz, multidisciplinar, essa coisa do entender, do adaptar, para que a pessoa goste daquilo e que queira continuar fazendo, né? Eu lembro que quando eu comecei, há uns 4... nossa, a pandemia, gente, a Covid já foi, faz tempo, tá passando, né? Mas na época da Covid lá, eu engordei 20 quilos. Aí eu fiquei enlouquecida, falei, agora eu vou malhar. Pá, pá, pá. E eu cheguei na academia e não tinha, bem desse jeito, você não tem aquela orientação. Aí tive um santo do professor que virou até meu amigo. Ele falou assim, olha, você não vai correr, porque eu sempre gostei de correr. Você não vai correr porque você tá sobrepeso. Você vai lesionar seu joelho, você vai sentir dor. Aí depois você não vai vir porque você vai estar com dor. Então, assim, faz outros exercícios. Vai fazer uma ergométrica, aquele elíptico, porque é menos impacto. Aí sim, baixou um pouquinho, você começa a fazer exercícios. Aí não vai ter tanta lesão. Então, isso é importantíssimo, porque se você começa a sentir dor no início e se você não pegar o hábito daquilo ser gostoso, você não vai, não dá, a gente, né, tende a desistir. Então, é importante esse trabalho que você faz para isso. Sim, e o que acontece? Quando você pensa que o aluno, você faz esse trabalho de estar ali com o aluno, faz uma entrevista, faz uma anamnese, você já consegue entender qual que é a mecânica desse aluno. Pô, cara, eu tô aqui porque eu tô precisando fazer, mas eu não gosto, eu não curto, eu nunca fui. Então, se eu chegar no primeiro treino e fazer um treino com o cara e no outro dia ele não aguentar levantar da cama, ele vai ligar pra mim e falar, Diego, não dá mais, cara, depois não vou fazer, não vou continuar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um treino de adaptação, tem que ver, você tem que testar a flexibilidade da pessoa, ver quanto que ela tem de potencial de força, ver se essa pessoa tem alguma patologia, trabalhar em cima da patologia dela, porque a pessoa que te procura, de repente, com uma patologia ou com um sobrepeso, o que acontece? Ela já tem aquela sobrecarga, ela já tá cansada, né, porque ela tem que carregar aquele peso a mais que não é dela, daquele percentual de gordura que tá alto. Muitas vezes ela vai no médico, faz ali um exame de sangue, um hemograma simples e percebe que tá, sei lá, pré-diabético, tá com colesterol alto, aí o médico fala, ou você cuida disso, ou você é uma bomba relógio, porque o médico ele não vai passar a mão na sua cabeça, ele vai jogar a real pra você, né? E aí a pessoa já chega, assim, muitas vezes até aterrorizada, fala, cara, o médico falou que eu tô muito, assim, muito acima do peso, tô com colesterol alto, tô pré-diabético, preciso fazer alguma coisa imediatamente. Aí, de repente, ela entra numa reeducação alimentar, que também tem que começar a cortar algumas coisas que ela gosta, então ela começa a entrar num mundo que nunca foi o dela. E é uma coisa assim, que tem que mudar da noite pro dia. Isso quando a pessoa tem o tempo de ir ao médico e fazer um exame. Isso quando ela não passa mal, vai para um hospital e de repente chega lá, o médico fala, então, você tá aqui e porque aconteceu isso, isso e isso, porque a pessoa não tem aquele hábito, de ir ao médico, fazer exames de rotina. Então eu sempre deixo o aluno muito à vontade. Eu falo, olha, você precisa continuar passando com o seu médico. Se você não está passando com o médico, procura um médico, procura um nutricionista da sua confiança, faz uma avaliação física no nutricionista lá, me traz essa avaliação, em cima desses resultados eu vou sentar com você e vou te mostrar qual que é o plano que a gente vai ter para você conseguir chegar no seu objetivo. E como eu não trabalho com pessoas que buscam
o fator estético como o principal objetivo, eu trabalho com pessoas que querem realmente qualidade de vida, essas pessoas, elas se sentem muito confortáveis quando você tem essa empatia de sentar com ela e falar, vem cá, eu vou te ajudar com a sua situação. Eu quero que você faça isso porque eu quero te ajudar e aprofundar os seus resultados. Chega que um determinado momento que o aluno fala, não, agora eu peguei gosto, agora eu não quero só emagrecer, agora eu não quero ter só qualidade de vida, agora eu quero ter um abdômen mais trincado, eu quero ter um quadríceps trincado, eu quero ter um bíceps maior e tal, e aí você percebe, você fala, pô, o meu trabalho deu certo, porque a pessoa chegou aqui... Mudou mesmo, né? ela chegou aqui e só queria ter qualidade de vida, hoje não, hoje ela já quer mais, né? Então isso é muito prazeroso, é você saber que você está fazendo o seu trabalho bem feito. E Diego, para a gente concluir, então, por exemplo, condomínio, mas a pessoa mora numa casa e ela tem lá alguma coisa de equipamento, também pode ter um personal, se ela quiser também malhar em casa. Também pode ter, a pessoa pode... Diego, tem um espaço aqui na minha casa, tem um quintal, eu quero, sei lá, fazer um treinamento funcional, quero fazer um HIIT, vamos fazer. Ah, eu posso comprar aqui uma faixa elástica, um mini band, se você não tiver, eu levo também. Para os meus alunos que fazem personal, eu sempre dou um plus para eles, que na última aula do mês a gente faz uma aula só de alongamento, eu tenho um massageador, eu faço uma liberação miofascial, eu levo um massageador para poder fazer uma massagem para o aluno. Então, assim, ele tem um ambiente da casa, ele tem a academia, ele entra em contato e a gente vai adaptar de acordo com a necessidade dele e de acordo com o espaço e com o ambiente que ele tem. Diego, não preciso de ninguém para me acompanhar, já sei treinar, treino há bastante tempo, quero só uma consultoria online. Beleza, lá no meu Instagram tem o link, você entra, faz o cadastro, eu entro em contato contigo, montamos um treino personalizado, faz um plano e aí a gente vai junto, de acordo com o que a pessoa precisa e com o que ela quer, fazer esse trabalho. Maravilha, Diego. Obrigada aqui pela sua participação. Isso aí, gente. Adorei. Eu acho que vou ser cliente do Diego logo, logo. Seja bem-vinda. Não, eu acho que é importantíssimo, sabe? Eu vi a diferença que fez isso na minha vida, você começar a cuidar de você e começar a fazer exercício. Uma coisa, quando você começa a gostar e você vê que você está tendo resultado, que você respira melhor, que seu dia de trabalho se torna mais produtivo, que é o que você falou, libera uma série de hormônios que tudo melhora na sua vida. E aquilo é viciante, não tem como não ser. Obrigada novamente pela tua presença. E é isso, gente. Vamos terminando aqui o nosso resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, lá pelo portal R011, pelo Guia R011 também, Guia 011, né? Lá pelo Lex Studio, tá bom? Clica no sininho para receber todas as notificações. Compartilha, dá um like, é isso aí. E segue também o Diego Valisec. Acertei. Isso aí, gente. Tchau, tchau.